Oi, seja muito bem-vindo a mais um vídeo da nossa série Como Resolver o seu problema com a balança de uma vez por todas. Meu nome é Katsumi Sakamoto, sou profissional de educação física e desenvolvedor do método KCS Natural Fitness. E muita gente me pergunta com bastante frequência, e o jejum intermitente? É uma ferramenta bacana? É uma dieta legal para se usar no processo de perda de peso? E a minha resposta é, primeiro, o jejum intermitente ele não é uma dieta, é simplesmente um padrão de alimentação que foca única e exclusivamente nos períodos em que você se alimenta e não naquilo que você está colocando para dentro, tá certo? Mas o jejum, ele vem sendo praticado há milênia, né? Milhares e milhares de anos. Todas as grandes religiões têm aí uma prática de jejum já bem consolidadas, tá? E o jejum também ele é muito importante no processo de saúde, né? Ele auxilia aí na melhora na sensibilidade da insulina, baixa colesterol, baixa pressão arterial, melhora o sistema imunológico e já vem sendo utilizado no auxílio de alguns tratamentos para câncer com bastante sucesso. Isso na esfera da saúde, tem inúmeras outras coisas que a gente poderia citar, na questão de rejuvenescimento, né, de longevidade, que entra na questão de autofagia e tudo mais, mas não é a ideia desse vídeo, tá certo? A ideia é falar um pouquinho sobre o jejum intermitente no processo de perda de peso. Ele funciona? A resposta curta e simples é sim, funciona, tá certo? E o motivo dele funcionar para perda de peso entra em duas categorias aí, que de novo, também não vou me aprofundar muito aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso e a ideia não é essa, a ideia é te explicar como utilizar o jejum da maneira correta, tá certo? Mas ele utiliza, ele vai mexer nas questões metabólicas, que vai auxiliar e muito na questão da sua perda de peso, porque ele vai trabalhar essa questão da insulina que eu falei, né, aumentando a sensibilidade à insulina, então isso já ajuda no processo de perda de peso. E ele também aumenta a nossa produção de GH, que é o hormônio do crescimento. E quanto maior a quantidade de GH que a gente tem, mais fácil é a gente desenvolver musculatura, e desenvolvendo musculatura a gente acelera o nosso metabolismo de uma forma reduzida, é isso, tá certo? E é óbvio que a segunda questão é a questão do déficit calórico, que uma vez que você começa a praticar o jejum, você facilita o déficit calórico que você tem que obter durante o seu dia para garantir um processo de perda de peso constante, tá certo? Mas como então utilizar o jejum intermitente no meu processo de perda de peso, Katsumi? Bom, são duas formas que a gente utiliza, né? A gente tem o protocolo 5-2, que são 5 dias onde eu me alimento normalmente e 2 dias nos quais eu só me alimento de no máximo 500, 600 calorias, tá certo? E o período restrito de alimentação, né? Que seria aí o 16-8, que é o mais praticado. Pessoalmente é o que eu prefiro, é o que eu pratico praticamente todos os dias, tá certo? Que são 16 horas de jejum, seguidas de uma janela de 8 horas de alimentação, onde você pode fazer 2, 3 refeições aí, não tem problema nenhum, tá certo? Então, mas qual deles utilizar? Isso aí é aquele que você se sentir melhor, aquele que você se adaptar mais fácil. Mas antes de você começar a pensar em testar uma prática, um protocolo de jejum intermitente no seu processo de perda de peso, você precisa focar primeiro na qualidade da sua alimentação. Porque se você tem uma alimentação, vamos chamar ela de suja, né? Cheia de alimentos processados, cheia de alimentos aí que não são bons para a saúde, cheio de alimento fabricado pelo homem. Lembra que eu falei, né? A ideia é você focar 90% do seu tempo em comer comida de verdade, aquela comida que a mãe natureza te forneceu e não o bicho homem produziu. Tá certo? Então, se você tem uma alimentação muito focada em alimentos processados, você come muito fora, né? Então, aquelas coisas muito gordurosas, cheias de carboidrato, cheias de coisa bem gorda mesmo, não adianta você ficar horas e horas sem comer e se acabar de comer essas porcariadas todas durante a sua janela de alimentação, porque isso vai completamente descompensar o tempo que você ficou jejuando, então não vale a pena. Então, a primeira coisa que você precisa fazer antes de pensar em qualquer prática de jejum é mudar a qualidade da sua alimentação, melhorar essa qualidade de uma forma bem substancial. Por quê? Uma vez que você estiver se alimentando da maneira correta, né, então com muitos vegetais, frutas, proteínas magras, carboidratos
um pouco mais complexos de baixo, né, com a digestão bem lenta, né, para não dar aqueles picos de glicose no nosso sangue, para não dar picos de insulina. Então, uma vez que você transformou isso, aí se adaptar a um processo de jejum vai ser, primeiro, muito mais fácil, porque você já vai estar se alimentando da maneira correta, então você não vai sentir aquela fome que geralmente a gente sente, né, quando a gente fica algumas horas sem comer, quando a gente tem uma alimentação mais suja, tá certo? E você vai poder potencializar esse processo de jejum na sua perda de peso. Por quê? Porque uma vez que você fica aí algumas horas sem comer, o que acontece? Seu organismo ele vai lá e queima todo aquele estoque de glicogênio que você tinha armazenado no seu fígado e nos seus músculos. Uma vez que esse glicogênio ele acaba, o seu corpo então ele precisa de outra fonte de energia, que vai ser justamente essa gordura armazenada. A gente não armazena gordura por hobby, tá? O nosso corpo ele não é assim. O nosso corpo ele armazena gordura porque ele imagina que em algum momento vai faltar energia, então a gente precisa ter aquela sobra, a gente precisa ter aquela energia estocada para ser utilizada nesse momento de falta. Né? Mas como a gente vive num ambiente, afortunadamente, onde não falta essa energia, né? A gente nunca está com falta aí de calorias, a gente acaba armazenando cada vez mais, e é onde chega aí toda essa questão de sobrepeso e obesidade que a gente está vendo aí dia a dia aumentar cada vez mais. Né? Então, o organismo ele vai mudar para a queima dessa gordura. Né? Então, é importantíssimo que a hora que eu vou quebrar esse jejum, então vamos lá, vamos supor que eu escolhi o protocolo de 16/8. Então, durante 16 horas eu fiquei sem comer. Mas quais são as melhores horas? De novo, é muito mais relacionado ao que você se sente bem do que qualquer outra coisa. Eu sempre acostumei a pular o café da manhã, tá certo? Eu sei que tem muitos profissionais que vão ser completamente contra isso e vão falar, não, você não pode pular o café da manhã de maneira nenhuma, o período da manhã é o melhor período para você se alimentar, é melhor você pular a janta, enfim. Para um começo, né, é uma coisa que funcionou muito bem, é uma coisa que funciona muito bem e é mais prático, tá certo? Então, vamos supor que você adotou esse 16/8, você está pulando o seu café da manhã e você vai direto para o almoço. Qual que é a ideia? É você ter uma alimentação balanceada nesse almoço, não simplesmente sair e comer um salgado na rua por aí, ou então tomar uma Coca-Cola e comer uma coxinha. Né? Isso vai te dar um pico gigantesco de glicemia no sangue, que vai aumentar também, dar esse pico de insulina, que vai quebrar todo o processo do jejum que você acabou de fazer, e você não vai colher os benefícios que você plantou com essas 16 horas sem se alimentar, tá certo? Então, na hora que você vai quebrar o jejum, você tem que pensar muito mais em proteínas magras, em gorduras boas, do que qualquer outra coisa, tá certo? Então você vai lá no seu almoço, você vai começar com um pratão de salada primeiro, né? Legumes, você vai comer bastante daquilo, por quê? Porque são carboidratos de difícil digestão, tem bastante fibra, a carga glicêmica é baixa, então não vai dar pico de glicemia nem pico de insulina, né? Então você já deu aquela, né, forrada no estômago, você vai para sua proteína magra, você vai comer seu arrozinho com feijão, não tem problema, né? Você pode comer, não tem problema nenhum. Então, é focar em alimentação de qualidade, alimentação real, alimentos de verdade. Lembra, a Mãe Natureza forneceu, posso comer à vontade, o homem fabricou, eu vou pensar 2 vezes antes de comer. E daí, nesse período, é entender que, ainda assim, dentro dessas 8 horas que eu tenho essa janela de alimentação, eu preciso focar em me alimentar com qualidade. E, de novo, se eu estou comendo alimento de verdade, gente, eu não consigo comer 7 abacaxis inteiros. Por quê? Porque a fibra me enche e eu atinjo o ponto de saciedade e eu não consigo mais comer. Agora, porcariada a gente consegue comer naturalmente. Por quê? Porque foi tirada aquela fibra, não tem, né? São alimentos que têm calorias vazias aí, então não dá aquela sustância, não enche, não dá a sensação de saciedade e a gente acaba comendo mais do que a gente deveria.
Tá? Então, se a gente focar em alimentos de qualidade durante essas 8 horas, a gente pode comer à vontade. Ah, mas eu gosto de fazer várias refeições durante o dia. Ok, durante essas 8 horas, faça várias refeições pequenas, não tem problema nenhum. Ah, eu gosto de fazer 3 refeições, eu gosto de fazer 2 refeições, eu quero fazer uma refeição só por dia. Não importa, né? Você vê que até a cadelinha aqui em casa já gostou da ideia, você está ouvindo ela latir. Mas o foco, então, muito antes do número de horas que você vai ficar jejuando, é a qualidade do alimento que você vai colocar para dentro no momento em que você está na sua janela de alimentação, tá certo? E outra coisa importantíssima é, você tem que se manter hidratada, muito bem hidratada, durante todo o período, tá? Principalmente nas horas em que você está jejuando, né? Tome bastante água, se hidrate bem. Café sem açúcar, chá sem açúcar, não tem problema nenhum, você pode consumir também, né? Se você é aquela pessoa que ama café e não consegue ficar sem café de manhã, como eu, por exemplo, é só tomar um cafezinho sem açúcar que não tem problema nenhum, isso não vai quebrar o seu jejum, tá certo? Então, foca em se hidratar bem, em se alimentar direito e manter essas 16 horas, porque isso vai favorecer a sua queima de gordura, vai aumentar a sua produção de GH, que é o hormônio do crescimento, e vai auxiliar no seu processo de emagrecimento de uma forma muito bacana. Isso no começo vem devagarzinho até você acostumar, tá certo? E uma vez que você acostumou, se você conseguir inserir que seja 30 minutos de atividade física antes de você quebrar o jejum, ainda melhor, porque daí você já vai estar no momento em que seu organismo está favorecendo a queima de gordura, você vai acelerar isso, essa necessidade de energia através da atividade física, então você vai queimar mais gordura ainda, e o objetivo é esse, não é só perder peso por perder peso, concorda? A ideia não é essa, né? Ah, vamos emagrecer porque eu quero subir na balança e ver um número X, não. A ideia é você queimar essa gordura que não está te beneficiando em absolutamente nada, nem na sua saúde, nem na sua estética, e é óbvio que para queimar gordura, a gente precisa seguir aí umas estratégias bem focadas e bem planejadas, não de qualquer jeito, tá? Então, se você vai usar o jejum, não sai simplesmente falando, ah, agora eu vou parar de comer e amanhã eu como uma pizza inteira. Não vai te ajudar em nada, tá? Então, vai fazer o jejum? Faça, mas faça da maneira correta. Faça seguindo os horários que você está se propondo ou os dias que você está se propondo, e naquele período onde você está se alimentando, busque se alimentar quase que 100% de alimentos reais, bem nutritivos, porque aí você mantém uma segurança bem bacana no seu processo de jejum aí, tá certo? Lembrando que se você sofre de qualquer problema de saúde, se você toma qualquer tipo de remédio, é importantíssimo que você consulte o seu médico antes de tentar qualquer tipo de prática de jejum, tá certo? E esses vídeos aqui são vídeos simplesmente informativos, né? Não tem aqui nenhum conselho clínico, médico ou qualquer coisa do tipo, tá certo? Então que fique muito claro isso, né? Se você vai aplicar algum desses protocolos de jejum, garanta que você conversou com o seu médico. Se você é um adulto saudável, você pode ir testando aí, com certeza, mas né, entenda que existem riscos e existem aí maneiras certas e erradas. Não saia querendo fazer um jejum de 48, de 72 horas de uma vez, porque isso com certeza vai ser prejudicial para você, para a sua saúde. Vai dar errado, tá ok? Então, se você gostou desse vídeo, dá o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com alguém que você acha que é bacana conhecer esse tipo de informação, e só fazendo aí uma recapitulação bem rápida, bem objetiva daquilo que a gente discutiu no vídeo de hoje. O jejum intermitente, ele funciona sim para perda de peso, mas se você utilizar ele da maneira correta, e a maneira correta de utilizar é respeitando certinho os horários que você está se propondo a fazer o jejum, ou os dias que você está se propondo a fazer o jejum, se manter mega hidratada durante todo o período e se alimentar
com comida de verdade, aquela comida que a mãe natureza te fornece. Tá certo? Você fazendo isso, você pode ter certeza que o jejum ele vai se transformar numa ferramenta extremamente eficaz para te ajudar no seu processo de perda de peso e te ajudar aí a resolver o problema com a balança de uma vez por todas. Lembre-se sempre, você é muito mais incrível do que você imagina. A gente se vê em breve.